Começou, blá blá blá, no ar, tá valendo. Vamos nessa, vamos pra cima, porque a gente não desiste nunca aqui. A gente tá todo dia trabalhando, seja no sol, seja na chuva, a gente não desiste jamais das nossas tarefas. Ao contrário de Cleitinho. Cleitinho, aquele do republicano, senador por Minas Gerais, virou um personagem da política, gosta de falar errado, gosta de se colocar como alguém do povão. Um dia até falou que o sonho dele era só ser famoso. Se pudesse, teria um programa de TV igual o Ratinho e dane-se a política. Quem sabe chegou a hora. Cleitinho correu da eleição. Cleitinho fugiu. Não, Era o e o favorito para vencer lá em não, Minas. ele Seria o era governador. O republicano já estava de saco cheio dele. Porque ele ficou enrolando, enrolando. O pessoal dos republicanos do partido falou: então, tchau. Não é mais candidato. Aí ele falou: não, eu não disse que eu desisti. Talvez eu seja. Agora desistiu de verdade. É isso? é isso, não, e o pior é o seguinte, ele ficou empurrando, ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais e lidera com folga, mas com muita folga, coisa de 30 e tantos pontos. Depois é que vem alguém com 15, aí os outros vêm com menos, uma coisa assim, mais ou menos. E o Cleitinho ficou empurrando de barriga essa definição dele, se ia ser candidato ao governo de Minas, se não seria, até não ter mais tempo. Quando foi na semana passada, quer dizer, tempo ainda tem. Na verdade, ele ainda teria até o dia 15, se o republicano quisesse. Já 5, né? Não? Se o, 15 não, dia 5. Não, tanto que o Flávio, que está com essa história de nenhuma mulher aceita de ser vice. vice dele, o Flávio está já admitindo espichar até o dia 15, porque tem até o dia 5 para fazer convenções, mas tem até o dia 15 para registrar a chapa. É isso, é isso. E 16 Aí, começa a campanha. dia 16 começa a campanha oficialmente. Então, entendeu? Entre o dia 5, acabou o prazo das convenções, não sei o quê, e o dia 15, que é o último dia para registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, eles ainda dão um jeito ali. Se o candidato que foi escolhido quiser não ser mais, ou for rejeitar, alguma coisa desse tipo. Eles têm esse prazo entre o dia 5 e o dia 15 para registrar Mas a o Cleitinho candidatura. demorou muito. Hein? Cleitinho enrolou demais. O partido dele já Não, estava ele enrolou irritado. demais. E agora, no finzinho, eu acho que, na verdade, ele estava em dúvida se queria ser candidato, porque se ele quisesse, seria ele o candidato. Como é que o Partido Republicano iria abrir mão de um candidato filiado a ele, Partido Republicano, e com toda essa chance de se eleger, disputadíssimo, até para o PT interessava se compor com o Cleitinho, o Flávio Bolsonaro louco atrás do Cleitinho, para Cleitinho apoiar lá em Minas Gerais, que é um estado decisivo, sempre foi nas eleições presidenciais. Aí, bom, aí a última desculpa do Cleitinho para empurrar isso de barriga era de que morreu o quê? Foi um irmão dele, né? Acho que foi um irmão dele que morreu. Aí ele achou que aí ele ganharia mais tempo com isso. Essa história, ela está muito mal contada ainda. Tem muita coisa por detrás dela ou por debaixo dela que a gente só vai saber depois. Pode ser que nesse momento, por exemplo, ele demorou tanto a se definir que o Partido Republicano, cuja tendência é ficar neutro na eleição presidencial, vai ter uma reunião da direção do Partido Republicano nesta quarta-feira para bater o martelo em termos de neutralidade ou de apoio à candidatura do Flávio. Então, pode ser que até para o republicano, a essa altura, já haja uma decisão interna tomada, mas não explicitada, e que já não interesse mais para o republicano ter o Cleitinho como candidato ao governo de Minas. Por quê? Porque o Cleitinho, candidato ao governo de Minas,
até onde eu percebo ou enxergo, significaria que ele acabaria apoiando a candidatura do Flávio. E talvez, de fato, não interesse mais aos republicanos apoiar a candidatura do Flávio. Como não interessou e não está interessando a outros partidos do Centrão que já decidiram ficar neutros, permanecer neutros. Fica mais fácil para eles depois se comporem com o presidente eleito, seja Lula de novo, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Caiado, que aí tem muito menos chance de se eleger, mas enfim, está no páreo. Aí a gente não sabe. O Partido o Cleitinho passou o fim de semana todo dizendo que seria candidato e ia convencer a direção dos republicanos de que o candidato era ele, o fim de semana todo. Hoje, segunda-feira, em vários jornais publicaram, vai ser Cleitinho. Cleitinho vai ser candidato. Depois do meio-dia para cá, aí opa, pode ser que não seja mais. E aí, finalmente, o Partido Republicano postou um vídeo onde o seu presidente, que é esse mais baixinho, que está entre o Cleitinho está de marrom, Não, e o presidente do Republicanos é o Marcos Pereira, né? Esse pois é, o daí. pastor Marcos Pereira, não é Marcos isso? Pereira, exatamente, É, porque pastor. esse Partido Republicano ele é ligado à Igreja Universal do senhor Edir Macedo, dono da rede Record de televisão. Mas a gente vai botar só a fala do Cleitinho. Percebam como ele, o esforço dele para fazer de conta que está chorando. Mas não sai uma lágrima. Eu já vi esse vídeo várias vezes, aproximei, aumentei, não vejo uma lágrima. Vocês vão ver o que é que o Cleitinho diz para justificar agora a sua suposta decisão de não ser mais candidato ao governo de Minas. Solta o Cleitinho churumingando. Pedir perdão, porque meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar na campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês se eu não estou cuidando de mim. Eu peço perdão. Voltou, voltou. Acabou, já tá repetindo. Olha, tá complicado, Hein? né? Escola Mário Frias de atuação, eu achei, porque realmente eu não senti essa. Eu sou Não, uma pessoa rapaz. que me comovo tão fácil. Não Bom, mas enfim, de qualquer jeito, eu lamento muito a perda, mas me parece muito oportuno também trazer à tona essa história justo agora, porque ele já poderia ter desistido, porque primeiro foi essa a desculpa que tinha sido usada já. Aí falou, ah, não, por problemas familiares, a história do irmão, ele já não ia. Aí ele falou, vou, todo mundo disse que ia. Aí voltou a história do Não, irmão. ele chegou, Guga, a procurar os candidatos a deputado que contavam com o apoio dele, ele sendo candidato ao governo, para se elegerem, se reelegerem deputado. E usou os deputados foram à direção do Partido Republicano dizer, olha, se o Cleitinho não for candidato ao governo, porque vocês não querem, nós vamos desistir de disputar a eleição para a Câmara dos Deputados. E aí ele usou essa pressão neste final de semana, dos deputados a ele ligados, e agora chega, tem uma conversa reservada com o pastor, presidente do partido, e aí de repente grava um vídeo onde o Cleitinho se esforça, a gente tem que reconhecer o esforço dele, se esforça para chorar, para se emocionar e tudo, e não convence. Não convence. A não ser, eu também tenho essa facilidade sua, Guga, de me emocionar, que nós estejamos nos tornando uns insensíveis. É Entendeu? possível. Agora, é esse o cidadão que Minas tinha para oferecer de melhor para governá-la e para servir ao país.
Esse Cleitinho que passou esse tempo todo como senador, e eu acho que o mandato dele não termina agora, não, né, Guga? Continua, né? Ele É, tem mais continua. 4 anos de Senado, ele tem mais 4 anos de Senado, ele deve ter levado todos esses cálculos em conta. É, e esse senador continua lá no Senado, fazendo aquele papel de bobão, não sei o quê, e amado pelo jeito, pelos mineiros que o põem ou o puseram nessa condição de o candidato mais provável para se eleger para governar Minas Gerais. E aí tá nisso, nisso. Vamos deixar o Cleitinho lá, Ele foi eleito choramingando. pelo PSC, aí ele migrou para o Republicanos. Ele era do Pois é. Partido Social Cristão, Cleitinho, em 2022 eleito, então ele pode se aventurar a tentar, às vezes, outros Mas rumos e não mais volta para ainda para o essa Senado eleição. depois, se der errado. Sim, não mais para essa eleição. Ele não vai. Não mais A- agora, não, agora é, foi. Agora ele não Né, pode. Cleitinho? Ele Não não larga pode. toda hora, voa, não voa, agora acabou. Acabou, Agora, acabou